Olá, muito boa noite. Agora 20 horas desta sexta-feira. Hoje está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também, através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CBN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando esse programa de hoje, um programa muito especial, temático, nesta terça-feira, no finalzinho da tarde desse dia 15. O nosso Estação Hamburgo também nos horários alternativos, pelos canais 14 e 6 da Claro Net, ou lá no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos. A gente tem um encontro marcado, SIC, no Serra Parque, em Gramado, de 13 a 15 de maio. Junto com a gente, JG Serviços. Mais de 25 anos. Cuide do seu patrimônio, proteja o seu patrimônio, limpe o seu patrimônio, a sua empresa, condomínio, sua casa, através da equipe da JG Serviços. Junto com a gente, Sebratel. Global como internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. Felicidade ilimitada. Simples assim. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. A gente veio falar hoje de um projeto muito especial e parte desses agentes e produtores, idealizadores desse projeto também. E o programa de hoje ele vai ser um pouco diferente. Além da nossa hora conversando sobre este projeto e sobre tudo que está envolvido nele, a gente vai falar muito aqui de negritude hoje. Além disso, a gente vai assistir a esse documentário, O Negro nos 200 anos da imigração alemã. Logo depois, coladinho com a gente, um documentário, um curta-metragem de 23 minutos que a gente vai poder avaliar juntos, olhar juntos, se emocionar juntos com essas histórias contadas dentro dessa peça cinematográfica. O senhor não conhece muito bem, eu acho. Fazia tempo, Zé Renato. Muito boa noite, Zé Renato Oliveira. Uma honra te receber aqui, meu irmão, na tua casa. Boa noite aqui. Me sinto em casa mesmo, Rodrigão. Boa noite, Bilaco. Boa noite você, nossos telespectadores. Eu passei por essas câmeras, esses bastidores aqui em 2015, 16. Faz tempo, Zé. Melhor não fazer muita conta. Se nos entrega. Na antiga Vale TV. Agora tá um espetáculo isso aqui. Pegou exatamente a transição de TVNH para Vale TV, né? Peguei a transição, trabalhei contigo, fizemos os projetos Eleições Cidadãs. Eleições Cidadãs de 2016. 2016 e fui muito feliz aqui dentro. E toda vez que eu venho aqui, passa na minha cabeça muitas histórias, lembranças desta Vale TV pujante aqui no nosso Rio Grande do Sul. É Bilaco mesmo, mas é Fábio Lima? Muito boa noite, meu querido amigo. Ficou essa assinatura? Ficou a assinatura. Bilaco, para quem me conhece de infância, meu apelido é Bilaco. Né? Por isso que vem a produtora Bilaco Produções, né? Fábio Lima, né, é o nome, mas Bilaco é um apelido de infância que veio aí para somar. E hoje, graças a Deus, aí dentro da nossa produtora e do trabalho, se consolidou o nome, né? Hoje chamo mais de Bilaco do que Fábio Lima. Também é a marca. É a marca. Marcado lá. Fabinho, produtor cultural, é um cara parceiro de muita gente da área cultural, parceiro da nossa Vale TV também há quase 10 anos aí, na minha referência, posso pensar em 2015, talvez, alguma coisa assim, né? Grande amigo de muitos agentes culturais da nossa região, do nosso estado, Brasil afora, carnavalesco. Referência. E consolidando os teus projetos com esse maravilha, assim, eu trouxe, eu esqueci de pegar meu copo, depois tu pega para mim ali, faz favor, Maurício, tô com o meu copo do Aquilombados, esse grande festival que a produtora realizou junto com o pessoal do Cruzeirinho, junto com o pessoal,
com a comunidade da nossa região. Um lindo evento também, agora, recentemente, no dia do aniversário da cidade, né? Sim, foi o projeto Quilombados, né? Foi um projeto captado via PNAB, né? Ministério da Cultura. E dentro dele, o que é o Quilombado, até para o pessoal entender, né? É a necessidade de nós falar do nosso povo negro, né? Eu sempre digo isso. O Quilombado não é mais nada menos que isso. E o Quilombado surgiu, por coincidência, dentro de uma conversa do negro nos anos da imigração alemã. Uma conversa que eu tive com a Grazi, que é uma das entrevistadas, dos 50 Tons de Preto, ela diz... Grazi Pires. Baita figura, baita personalidade. Mim, aonde toca um negro no aniversário da cidade, não toca dois. E aí tu disse, não, agora... Era assim. Era assim, agora vamos ter a Quilombado e vai tocar todos os negros da cidade nesse evento. Foi 12 horas de evento. Puxa vida. 12 horas, começou com uma feijoada e foi até meia-noite. Uma feijoada solidária. Solidária, foi o rótulo do evento todo solidário também, né? A entrada era um quilo de alimento apreciativo papai. Nossa humilde ideia era 500 quilos, nós atingimos 300, porque tu ganhava o copo junto com os 300. Conseguimos atingir 500 quilos, né, uma tonelada, e mais ainda 750 pessoas que durante o dia inteiro compartilharam. Nossa, foi muito bacana, é um projeto que já estamos preparando para o ano que vem, né? Vai ser continuado, está batalhando para isso. E eu digo que foi um marco na história do Novo Hamburgo, onde o negro pôde se expressar no dia do aniversário da cidade. Ô Fabinho, quantos audiovisuais? Meus 2, estou indo para o terceiro em Leopoldo, mas tive o Novo Hamburgo, né? Movimento Novo Hamburgo, né? Movimento Novo Hamburgo, Movimentos. Né? Como produtor, né? Não como... Dentro da minha pasta ali, Maurício, dentro da minha pasta ali. Dentro da minha pasta do copo. Não como diretor, mas dali que eu peguei conversando com o Léo Peixoto e o Cairo, por grandes experiências que eu tive com eles naquele projeto nosso junto, com a Vale TV, né? E a Simples Assim, a produtora. Eles disseram, Fábio, tá na hora de tu falar do teu povo. Tá na hora de nós conversar sobre o povo nosso, entendeu? Então, o que aconteceu? A gente definiu de fazer uma estratégia da nossa produtora em 3 anos. E nesses 3 anos para cá conseguimos alcançar esse objetivo, que é ter 2 documentários, vai ter mais um terceiro saindo em Leopoldo, e esse festival, né, que foi belíssimo, eu acho que ficou no marco da história de Novo Hamburgo como um primeiro festival negro, eu posso dizer tranquilamente, o primeiro festival negro de Novo Hamburgo, né? Tirando o carnaval, né? Tirando o carnaval, né? Tirando o carnaval, né? Um festival que, por muitas vezes, supriu um pouco a necessidade do carnaval, também não ter carnaval na cidade, né? Não que são vamos dizer assim, 2 produtos diferentes, mas... Um deveriam no outro, definitivamente, pelo contrário, deveriam se somar, né? Isso. Aliás, tava Cruzeirinho lá. Tava Cruzeiro, tava em Pé do Sol, ali de Leopoldo. Todos os músicos, tanto Biro, Lua Astral, tô dando nomes de pessoas, mas de bandas também, a maioria de quem girou ali dentro são pessoas da comunidade do Novo Hamburgo, isso que é interessante dizer. Nosso projeto deu 120 músicos. Dos 120, eu vou dizer assim, se tirar 20 que não eram do Novo Hamburgo, é muito. O Fábio, uma política pública, né, de promoção da cultura que oportuniza que todos eles se apresentem com cachê, isso. Todos eles valorizados devidamente e de um presente para a comunidade como um todo, né, porque em que pese ser feito por artistas negros, por um produtor negro, a gente via todas as matizes presentes lá, felizes, fazendo festa alegre. E isso que é interessante, quando eu estava conversando com a equipe após o festival, todo mundo dizia, o que valeu foi o sorriso. O olhar, o brilho nos olhos das pessoas, sabe? Peguei feedback com bandas, sabe? Nunca vi o Cruzeiro tão pujante, tão, sabe? O pessoal contente, sabe? Com a atividade, com a cultura, que não era só uma banda, tinha empreendedorismo negro, tinha gastronomia, tinha várias outras coisas gerando ali em volta. Literatura. Literatura. Eu tive lá, passei por lá, Rodrigo.
vi o show dos 50 Tons de Preta, a minha atividade de cotidiana não deu para chegar meio-dia para comer a feijoada, que a vontade era imensa, mas cheguei a parte da noite e a Cruzeiro, a Oswaldo Cruz, a rua Oswaldo Cruz lotada de carros, a Cruzeiro com sorrisos, abraços. Aí você vai num ambiente desse, você rever amigos de longa data que a gente não se encontra no dia a dia, né? Eu só no carnaval e foi um dia ímpar para a representação do negro aqui no Vale dos Sinos, não é só em Novo Hamburgo. Eu cito o Vale dos Sinos, porque veio gente de São Leopoldo, veio gente de Porto Alegre, quer dizer, por que não ampliar, falar que foi uma representação para o Rio Grande do Sul, aqui no Vale dos Sinos, foi uns aquilombados. E eu comentei com ele nos bastidores, ó, o ano que vem vai ter que ser maior, né? O pessoal está esperando algo maior, estrutura de palco, de camarim, e eu tenho a comunicação na minha veia, transitei nos bastidores, né, conversando com o Bilaco, com o David da Cruzeiro, lá feliz da vida do presidente. Um abraço para ele. E todos felizes, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão, doação de alimentos, você ganhava uma pulseirinha VIP, etc, etc, etc. Eu parabenizei o Fábio um dia, fiz vídeo, postei nas minhas redes sociais, porque eu faço questão de valorizar tudo que é ligado ao negro aqui na nossa região. Ô Zé, eu vi nascer isso aqui, né? Eu vi nascer, na verdade, outras coisas também. Música, arte, empreendedorismo e gastronomia. Quilombados, uma linda logomarca também, né? Eu quero muito que o Fábio já marque essa data e faça já entrar no calendário, porque as pessoas desde já se organizam para estar presentes. Sim. Já tem data? É uma festa. Já tem data. Dia 4 de abril. Grava aí. Vai ser, então... Não vai ser dia 5, porque a gente também tem que prezar com o bem-estar das pessoas que têm trabalhado no dia, né? Como são muitos, dia 4 é um sábado. Dia 4 é um sábado, que tenta ser tranquilo, e não tem problema também a questão do horário de silêncio, toda a questão burocrática que tem, né? No meio do processo, mas vai ter dia 4. Pertinho, né? Virando para o dia 5, dia dos 99 anos de novo. Isso. E o centenário, o Quilombado 3, tem que estourar mesmo, né? Um processo de crescimento, né? Cada vez maior, né, Fábio? E chegar aos 100 anos da cidade de Novo Hamburgo com a Quilombado 3, né? Vai ser, eu estou imaginando já como é que vai ser isso aí, com um show nacional e tal, e vamos que vamos. Ô Fabinho, como é que nasce o Negro dos 200 anos da imigração? O Negro nasceu, é uma coisa muito, hoje até falando mais abertamente sobre o Negro, ele nasceu de uma outra provocação. Eu sou muito assim, ó, eu sou como carnavalesco, eu escuto muito as pessoas, eu olho aqueles pequenos detalhes que o pessoal não olha, né? O pequeno detalhe do dia a dia. E numa provocação de um espetáculo, onde eu trabalhava na Fevale, que eu sou técnico da Fevale, né, junto com a Top Vision, teve uma provocação que nos 200 anos da imigração alemã tinha um negro específico e uma atividade específica. Daí eu olhei assim, tinha um negro e mais, desculpa a expressão, mas mais de 200 alemães em volta, e um negro ali. E o negro era uma posição, vamos dizer assim, principal do assunto daquele momento lá. E daí eu olhei aquilo ali e eu fiquei pensando, eu já estava pensando o que eu ia escrever na Paulo Gustavo, né? Daí eu olhei ali, o negro, 200 anos da imigração alemã. Quando a pessoa chamou a pessoa e disse assim, ó, nós temos um negro, 200 anos da imigração alemã, que faz essa função. E tá aí o nosso documentário. E surgiu assim, natural. Emprestaram o nome, então. Emprestaram o nome assim, entrou, encaixou. E por ser não uma crítica à pessoa que falou, mas o momento que aconteceu, eu liguei aqueles dois momentos e disse, olha, tá aí o nome. Nós temos que falar da nossa negritude dos 200 anos da imigração alemã. E aonde isso consolidou com esse documentário, que para nós, até depois de produzir, foi 6 meses só entrevistando um a um, o Zé. E eu gravei aqui. Gravou aqui. Eu gravei aqui na TV. O Zé, teve várias pessoas, né, hoje, né, que faleceu, né, o Vagão, né,
nosso amigo, né, veio Grande falecer. Fábio. O Itamar também, né, veio falecer. Parece que aquela coisa do caminho, assim, ó, Itamar os é- caminhos se uniram, assim, dizer assim, ó, vamos fazer, que é a hora, sabe? E o Flavião, pra mim, um grande intelectual negro, sabe? Uma grande referência. Um homem né? do carnaval e da música gaúcha, né? É um cara que é referência nos dois polos, que é difícil conseguir, né? Dois polos tão diferentes, mas o cara com uma referência, né? E daí eu cheguei nesse contexto de gravamos todo mundo, e agora? O que fazer? E foi muito bacana que cada fala, e de pessoas diferentes, daqui, de São Paulo, do Novo Hamburgo, mas parecia, eu tô falando do negro, mas eu, pessoa, o Zé falava dele como pessoa, não era o negro só a história, né? A história que a gente é contada, vamos dizer assim, para nós, né? Mas era do Zé, da vinda do Zé pro Rio Grande do Sul, nós conversamos muito sobre isso, da vinda do Zé como personagem, né? Cheguei aqui no Vale dos Sinos, fiquei muito lisonjeado. Quando o Fábio me falou, olha, eu quero gravar contigo. Mas o que você quer gravar comigo, Fábio? Vou fazer um documentário sobre 200 É quase o anos. nosso Maju Coutinho. Tu não acha? Talvez não tão bonito, mas muito simpático também. Aí ele me chamou, falei... De Flávio Heraldo, né? Tem 10 personagens hoje brasileira, né? É verdade. São referências, né? Mas a Maju é um grande expoente, uma estrela verdadeiramente. A primeira de todas foi a Glória Maria. A Glória foi a é, primeira que abriu a porta, né? Isso não é jornalismo, você está citando. Porque na arte tivemos outros nomes. Mas quando ele falou comigo, eu falei, nossa, é muita responsabilidade falar nesse documentário. Porque, primeiro, eu cheguei aqui em 2011, né? E tinha tantas pessoas para me chamar para falar do negro no Vale dos Sinos, né? E o Zé Renato, sim, o Zé Renato, daí, nossa, para marcar, para... O que tu quer que eu fale, o Fábio? Não, fale o que você quiser. E nós gravamos aqui nos estúdios da Vale TV o meu depoimento. Foi bastante emocionante ter falado no documentário. E o documentário foi um espetáculo. Produzido, não percam depois de Estação Hamburgo o documentário. Esse é logo depois, né? Logo depois. E foram quantos minutos, Fábio, você falou de gravação? O total deu 15 horas, na verdade. Olha, como é que você... Pra tirar 23. Pra matar o corte, né? É matar a montagem. Olha o que ele conseguiu produzir de 23 horas, em 15 horas, 23 minutos. O documentário abre com a última fala do diretor, que era diretor da Comus, lá, eu falei o nome dele agora há pouco. Você falou o nome dele, e eu esqueci também. Aí a última frase dele começa o documentário. Olha a capacidade de depuração desse material, de entendimento do material para você fazer. Porque é uma arte. É uma arte, não é qualquer um que faz isso. Escutar 15 horas e elaborar na tua cabeça. A última frase do cara vai começar o documentário, depois vim trazendo. E ele foi cortando minha fala com a fala dos colegas negros. Eu fiquei fã do Miranda dos documentários. A gente tem muito poucas obras que tratam no audiovisual sobre esse assunto verdadeiramente, né, Fábio? Temos aqui no Sul, ou na nossa região, é o primeiro documentário específico em Novo Hamburgo, da nossa região. Teve o Melanina, né? Foi um documentário, teve Melanina, mas era muito mais abrangente, cultural, diverso. Mas o assunto mesmo do negro, nos 200 anos, a questão do como foi o primeiro, né? No movimento a gente tem a presença de muitos poucos. Mas muitos poucos, muito pouco. E também muito ainda, Vonair, presente, o Mauro, o professor Mauro. O Cascata fazendo uma participação. E não me lembro se tinha mais gente. Não, acho que só os 3, se não me engano. Nos movimentos eram só os 3. E é muito... Até dando uma aspa quando falou Cascata, agora me lembrei. A gente gravou as últimas gravações do documentário um mês antes da gente. A gente deu as últimas gravações, né? Que eu vi na beira do rio ali com a Indiara e com o Cascata, né? E foi muito bacana. E é uma coisa que tá salvo,
que o Casata diz, você sabe por que o índio não brigou com o alemão quando chegou? Você sabe por quê, Rodrigo? Não. Foi uma coisa muito bacana que ele disse, porque ele pesquisou lá dentro, ele é um estudioso. Cascata é um cara de periferia, mas é estudioso pra caramba, intelectual pra caramba, e ele disse assim, ó, por que o alemão não invadiu a terra do índio, ele invadiu as águas. E a gente não entendia por que era isso, né? Porque ele invadiu as beiras das águas, verdade? E o que aconteceu um mês depois? As águas tomaram 70% do São Paulo, que é o berço, que ia ser 200 anos da imigração alemã, né? Vamos dizer assim, e aconteceu isso. Uns 200 anos da imigração alemã. Claro que isso aí foi fatos históricos, né? Foi uma fala, mas foi uma fala que para mim chocou muito. Depois que eu parei para pensar, olhei assim, peraí, é verdade. Aconteceu, sabe? Então, foi muita coisa no documentário que a gente ouviu falar, ouviu um ou outro, que... Quantas pessoas participaram? Gravando 19. E na produção? Meu time tinha 15 pessoas. Vai ter time, né? Vai ter times. Renan, muitos. Renan, o roteiro ficou eu, o Renan e a Margarete, né? Também uma baita historiadora também, pesquisadora. O Gustavo, né? Nosso Gustavo, que da Vale TV, hoje está na RBS, mas o Gustavo, fazendo a edição comigo, né? Make-off ficou o Marcelo, também Marcelo Abreu, também, né? Oriundos também da Vale TV, né? E a comunicação ficou com a Bruna, também da Vale, Bruna Monteiro, né? A direção de executiva do projeto ali ficou com a Adriana, né? Adriana Luiza, né? Minha parceira e minha parceira de vida de projetos, né? Daí teve a Isa na parte de mídias, aí vai, teve a Tassi na estrutura também, dando estrutura pessoal, então muita gente, né? Um timaço, né? Quando a gente lançou na Fevale, teve o pré-lançamento e teve o lançamento, né? O pré-lançamento foi lindo de se ver, porque a gente fez um pré-lançamento para quem estava lá no documentário, para as famílias, para todo mundo. Claro, era aberto, mas especificamente para as famílias, né? E por causa das secretarias e tal. E nós fizemos um bate-papo depois, né? E foi legal ouvir feedback assim na hora. Não espera, né? Não sabe o que vão falar. Porque tem que estar pronto pra tudo, pra crítica, pra tudo, né? Mas faltou... Não teve isso, teve aquela coisa mais assim, ó, vamos lá, tem que ter o 2, tem que ter continuação, né, tem que ter isso. E na Fevale foi muito bacana também, que teve, o Davis não tinha olhado, que estava em viagem, olhou, o Ralph também não estava e olhou na Fevale. Zé lá também, né? Primeira vez foi na Fevale. Foi na Fevale, né? Foi. E foi muito bacana que eu pude botar as 15 pessoas na frente de palco e dizer assim, ó, isso se faz um fomento. Aqui se faz um fomento. Né? Que a gente fala em fomento da cultura em Novo Hamburgo. O que é o fomento? Né? É uma lei que incentiva a cultura, como foi a PNAB, que veio via governo federal e Secretaria de Cultura. Para que é usada? Para isso, para fazer fomento, para fomentar as pessoas do município. Né? Os atores do município. Aldir Blanc. O segundo é o Aldir Blanc. Isso. Então, foi isso. Poder projetar uma equipe que saiu do Negros, né, fortalecida. Muitos estavam também no Quilombados, né, conosco, né. São dois produtos diferentes. Te acompanhar para sempre. Claro, que nem eu disse, a gente está no arroz feijão, deu voz, vezes, agora Agora internamente responsável, né? Sabe? E o feedback das pessoas, depois a gente fez em São Paulo também, né? Isso cria um movimento, né, Fábio? Um movimento. Isso cria um movimento integrativo. Muito. Em São Leopoldo foi no Unicinos. Não, foi Não foi na Luterana, na Fundação Evangélica, não. Na Este. Na Este. É verdade. E foi muito, pra mim, sabe que a pressão maior foi lá, porque eu tava com o diretor da Este na frente. Sim. Um alemãozão. Um alemãozão que chegou assim, mas gente, fina pra caramba, não é isso, assim. Mas assim, ele falou, a primeira fala dele, não sabia que estava diretor da Este, eu estava dentro de uma faculdade luterana, não sei se é luterana a palavra correta, luterana, né? Luterana, então, dentro do contexto todo alemão, né?
E tu chegar e bater Foi quem trouxe pro Brasil. Entendeu? E daí a pouquinho tu apresentar e no final dizer pra ti, bah, gostei dessa visão que tu deu. Sabe, não teve aquela coisa... E tu sempre teve um cuidado para que ela não fosse de maneira nenhuma, por mais que em alguns momentos tu tenha vivido episódios de preconceito e racismo contra ti, e eu testemunhei alguns deles. Sim, né? movimentos eu tinha muito. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que bicho pega de verdade ainda, infelizmente. Eu também tive. Vou te provocar nisso também. A gente sabe o quanto isso poderia te trazer para uma discussão mais provocativa, de confrontamento, e na verdade não é, né? Não foi até o filme não se propõe a isso. Não. Reflexão. Foi uma reflexão limpa por um olhar de quem foi não convidado ao protagonismo nesse momento. Né? Isso, e os ventos da Tempestade Alemã, para mim como diretor, depois de ver o contexto do nosso documentário, ele foi uma virada de chave também. O documentário. Por quê? Por quê? Porque a gente sempre se acontece preocupava. na tua vida a partir disso. Sempre se preocupava com o que eu vou fazer para os outros me olharem de uma maneira para ser aceito. Sabe? E é bem ao contrário. Hoje eu faço o que eu gosto. Nossa produtora tem o intuito de trazer a cultura negra, reverenciar essa beleza da cultura, da arte, de todas as formas de arte, mas traz esse contexto de valorização do negro em Novo Hamburgo. A produtora Bilac tem essa visão. Não que não vai fazer outra coisa, tá no linear. Não que não vai fazer outra coisa, mas faz. Isso. E a gente vai fazer agora o Infocor, né? Que é bem ao contrário. De corais, né? Dentro do universo nativista. Sim, no Voz da Porteira, na CT de Primavera, agora em agosto. Mas, porém, nosso foco é trazer nossa cultura. E de várias formas. Não só o carnaval, mas como teve o hip hop, teve samba, teve várias outras coisas em vários momentos. E o documentário não foi nada mais do que o estupim para dar certo. Vamos trabalhar com o nosso povo, vamos valorizar o nosso povo. Né? Claro que é um produto ainda que é difícil de vender. Não tem quem paga essa conta. Não tem quem paga essa conta. É difícil de vender. É muito mais fácil captar recursos para outros projetos. Sim, certamente. Quando a gente fala sobre negritude, por exemplo, sobre preconceito e racismo, sobre tudo, aí o dinheiro dá uma sumida. Assim. É bem complicado. Não que jorre dinheiro para outros projetos, não é nem sobre isso. Com certeza é mais fácil. Mas se fecha mais. Tu consegue, vamos dizer assim, tem que ter muitas amizades que podem explicar. E ainda tem isso, né? A gente fala assim, se tu ainda não tiver outras pessoas do teu lado dizendo, olha, esse é um projeto bom, vai lá, lá. Entendeu? É complicado, eu só conversando esses dias, eu tô em off ali na tua sala e tu disse, Fábio, acho que o caminho é esse. Não, o caminho é esse, mas a gente tem que pensar como atingir o objetivo final do projeto, né? E pra nós tá bem bacana isso. Pra produtora foi muito positivo o negro. Foi entusiasta desse cara aqui, Zé. Eu também. O Fabinho, superado essa etapa. Sim, completamente. Agora tu fala que nem gente grande. Sim. Não que antes não fosse, agora tu tá não empoderado. Tem altura, mas... tá empoderado agora. Coisa linda, né, Zé? Claro, com certeza. Eu sou fã desse Pra ti não foi fácil essa chegada, vai dizer? Ou foram momentos? Não, eu cheguei chegando. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, uma estação, um Hamburgo muito especial aqui com essa turma especial de primeira. A gente vai, ao final desse bate-papo, assistir o Negro nos 200 anos da imigração alemã. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda.
Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta, hoje recebendo essas figuras queridas aqui nos estúdios da nossa Vale TV. Dois amigos dessa casa, né? Dois dos homens que ombrearam, que ajudaram a construir a nossa Vale TV. Zé Renato Oliveira e Fábio Bilaco, uma grande honra. Fábio Bilaco virou, né? Ficou agora. É o nosso Fabinho Lima, o Fábio, o Fabinho, é o Bilaco também. Gente, eu quero agradecer muito a cada um e cada uma que participaram desse projeto, né? Porque sempre é uma exposição, por mais que você tenha um orgulho de falar sobre as tuas dores ou sobre o teu orgulho, também mexe com muita coisa, né, Zé? É um testemunho de verdade. Mexe com uma história de um povo que chegou no país, falando uma coisa mais abrangente, né? Que não chegou convidado, né? Não teve escolha. Não teve escolha. Eu não, sem depreciar, mas eu falo no documentário isso. A chegada do alemão aqui, que teve o seu sofrimento, saiu da Alemanha, lá daquela região. Passando fome lá, passando fome, chegou aqui, mas aqui foi chegado com terra dada, né? E o negro não, chegou aqui no porão do navio à base de chibata. Quem chegou, né? Da Porque fome, muitos ficaram da no caminho, né? Não viraram. Eu falo isso também no documentário. Eu tenho muito orgulho de ser descendente de alguém que não virou comida de tubarão. Quantos milhões de negros morreram no Atlântico, que morriam dentro dos navios negreiros e jogavam os negros na água e os tubarões, historicamente, eles ficavam junto com os navios, que sabiam que ele ia cair algo para eles se alimentarem. Quer dizer, então eu tenho muito orgulho de ser negro, de ter participado desse projeto, de ter sido entrevistado, de contribuir da minha forma, vindo de fora, né? Porque a minha visão, eu fui criado na região sudeste e cheguei aqui em 2011. Você queria que eu falasse um pouco tem uma população majoritariamente negra? Região sudeste? Lá é ao contrário, né? É. Lá a maioria é negro. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande maioria de negros onde tiveram portos. Né? Maioria não, mas muitos negros, como a região sul do estado, né? Pelotas, Rio Grande, tem muito negro, porque e também as fazendas, chegaram, as fazendas, né? Charqueadas, onde chegaram muitos escravos. Um charque, né? E algumas coisas o negro ainda tem que superar na nossa sociedade. Infelizmente, ainda tem preconceito e racismo permeando em muito... Esse cara que chegou aí, né? Tem gente que, né, olha assim, quem é esse cara aí falante? Peraí. Foi o Zé Renato chegando em 2011 no Vale dos Sinos, né? Quem é esse cara que tá chegando, falando assim, foi brincalhão, né? Do meu jeito, chegando. E depois você fica mais velho, você vai maturando, tu vai lembrando de um passado, né? Fulano, ciclano, aquele ambiente. Tu marcou o cabelinho depois, cara? Não marquei ninguém, porque eu sou rapaz. Mas tem umas figuras que davam toque pra mim, assim, na época, né? Sim. O mercado de trabalho nunca foi fechado. Não posso reclamar sobre isso. Sempre ocupou bem esses espaços. Não posso. Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar na antiga Rádio ABC, né? O Rodrigo Giacometti, que me abraçou, não me conhecia, eu chamei ele de meu padrinho na rádio no Rio Grande do Sul,
porque ele me abraçou sem me conhecer. Eu cheguei, olha, eu estou vindo do Rio, sou radialista, lá eu trabalhei e tal, daí ele começou me dando espaço, até que eu... Biblioteconomista. Eu comecei... É a minha primeira profissão, né? Que eu sou, até na profissão, vou migrando, né? Comecei na biblioteconomia, fui bibliotecário durante muitos anos, sou da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que é lá no Rio de Janeiro, a sede em Botafogo. E depois, mas eu não era feliz, não era feliz, né? Eu comecei a fazer o radialismo. Feliz e depois feliz com quem lá no Rio, como jornalismo. cidade? Na época, na mocidade, minha mocidade dependente de Padre Miguel, né? Desfilei anos na bateria da Verde e Branco de Padre Miguel. O samba também... A gente olhava o Zé pela TV e não sabia. Né? Cara, eu lembro do carnaval e eu começo a lembrar das histórias do Rio de Janeiro. Depois cheguei desfilando na Protegidos, eu desfilei em Porto Alegre na Protegidos. Depois a vida profissional me fez... Acho que tudo nessa vida a gente tem que viver intensamente, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver aquilo. Se é bom, é saudável, viva, né? Vive intensamente aquilo. E depois a vida me fez sair do carnaval, né? Ir pro profissional Ô Zé, não termos carnaval é preconceito racial? Tem muito. E não vou o debate esconder. esse é assim não mesmo? Não vou esconder, não vou fazer média. Muitos não querem por puro preconceito. Esse dinheiro devia ir para a saúde. Que não tem nada a ver. São dinheiros uma diferentes. Uma verba. Muitos desconhecem isso, né? Não vamos colocar todo mundo na mesma balaia, né? Eu respeito quem não gosta, mas tem muitos preconceituosos que abraçam essa causa de mas dinheiro podia ir para a saúde. Não, a verba para a saúde é vinculada. A verba para a cultura é vinculada. Você não pode tirar a verba da cultura e botar na saúde. E é preciso que tenha dinheiro para a educação. Sim, e para a cultura. Porque o gestor ganha uma improbidade administrativa, o Ministério Público ainda vai em cima. Por que tu tira o dinheiro da cultura para botar na saúde? Não pode. Mas tem muitos que se aproveitam disso. Quanto desse preconceito, e eu vou te provocar porque eu sei que tu é um cara que não foge desse debate, e este documentário, por mais que ele não seja, como a gente falou, agressivo, ele se propõe a ser reflexivo acima de tudo. Quanto dessa discussão em torno do carnaval, ela é não só uma discussão étnica, racial ou de cor, mas também um preconceito em torno da religião? A religião está dentro dessa, né? As religiões de matriz africana sempre foram combatidas pelo Estado. Sim, pelo Estado. Eu não vou denominar igrejas porque a gente não está aqui para ficar falando de igreja A, igreja B ou igreja C. O que acontece até hoje no país é um preconceito muito grande, tudo que vem da África. E a religião é mais agressiva ainda. Que Exu é diabo. Procurem o que é Exu, para vocês saberem que Exu não é diabo. O diabo foi criado agora eu vou ter que falar, pela Igreja Católica Apostólica Romana através dos tempos. Porque a religião africana não tem diabo. Não existe diabo na religião de matriz africana. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana através dos tempos, combatendo qualquer outra força diferente do que se pensava, que criou algumas lendas, alguns factoides, né? E o diabo e Exu é diabo, não, Exu não é diabo, Exu é uma divindade. Uma divindade. É impressionante como as coisas acontecem. E apesar de tudo, de toda essa dominação cultural de 4 séculos, né? Desde um pouco depois de 1500 até a abolição da escravatura, teoricamente, lá, né, em 1888. Que foi forçada, né? A forceps total, eu falo também no documentário sobre essa história. O último país, realmente. O último porque... Já 20 anos atrás tinha... Não se compara a Revolução Industrial Inglesa mudou a forma de trabalho no mundo. E o Brasil, os fazendeiros foram obrigados a mudar a estrutura. Foram os últimos a mudar. Foram por força. A gente vai ter que mudar, porque senão a Inglaterra a gente não vai conseguir nossos financiamentos. Aí, o que fez? Jogaram os negros assim, ó, você tá livre. O negro sem escrever, sem saber escrever, sem saber ler,
só ficava trabalhando naquelas fazendas, foram jogadas nas ruas. Aí começaram os crescimentos das comunidades carentes, as favelas. As primeiras favelas foram constituídas por negros. As que foram periferias migrados. até hoje são predominantemente negras, né? Mesmo aqui onde a gente tem talvez uma quantidade proporcionalmente muito menor de negros, mas se a gente olhar para a Bahia como é, de uma Sim. predominância, mas no Sudeste que a gente Aqui é fala, uma característica diferente por causa do calçado, né? O calçado proliferou as periferias. obrigou o êxodo rural, né? Convidou o êxodo rural. Né? E as periferias daqui de Novo Hamburgo, vamos falar assim, foram criadas por negros nordestinos também, né? E que vieram... Mas o calçado teve esse grande labor também negro, né? Porque A história do calçado é a história também dos negros do Vale. Sim, porque até por pesquisas, até teve uma citação também no documentário, né, uma pesquisa feita que o alemão, né, sabia a questão da construção do calçado, mas não sabia trabalhar com couro, e o negro sabia trabalhar com couro. Entendeu? Na verdade, essa questão do costume, Estância Velha, a região que é forte aqui, veio do negro também. O negro estava aqui desde 1732. Nada contra os alemães. Mas os negros estavam aqui desde 1732. Quantos anos antes da chegada dos alemães? Em fazendas portuguesas. Sim. Né, e açorianas depois. Sim. Mas que também nós tivemos aí um universo em torno de 300 negros que foram escravos de alemães. Né? Sim. Também Que era uma cultura, né, de época, né? Era uma cultura de época. Se você for ampliar mais o debate, e muitos preconceituosos se agarram nisso, e eu não furto em falar que guerras tribais africanas faziam escravos. Sim. E muito dessas guerras tribais... E o mundo, a história do mundo também tinha. Temos escravos nórdicos. Tribos nórdicas contra tribos nórdicas. Que produziam, mas para muitos preconceituosos, vocês se dizem coitadinhos, mas vocês mesmos brigavam entre vocês e vendiam os escravos por. Não justifica. Sim. Não, nada justifica isso. Né? Mas a história não pode se apagar. Acho que a gente tem que sempre. E eu falo também, falei para o Fábio, falo para vocês, e falo para você, Rodrigo, o negro ainda bem que saiu da oralidade, porque o negro só passava para suas descendências através do oral. E quando o Fábio faz um documentário desse, quando um negro escreve, temos muitas produções de livros agora, de um tempo para cá no país, você começa a registrar algo que não passava... Machado de Assis. Sim. Que era um mulato, né? Sim. Um mestiço, não sei como a gente pode chamar. Mulato não é uma palavra mais apropriada. Era um mestiço. Era um mestiço, né? E a história foi abranqueando ele, né? Branquecendo ele, né? Mas a história também, eu vou falar você mais, eu só adoro provocar, né? A história branqueou Jesus Cristo também. Que era gente, Jesus não era louro de olho verde, né? Por favor. Fábio, essa escolha de gente tão plural, um comunicador como o Zé, historiador, fabricante de calçado, tem várias pessoas diferentes, né? Sim, como é que foi selecionar esses 19 porta-vozes de uma etnia, né? Foi complicado. Na verdade, também não está certo uma etnia, porque eram várias etnias africanas. Sim, eram várias etnias. E também não está certo falar raça, certo? Porque a raça é humana e pronto, né? O que acontece, Rodrigo, foi complicado, porque tu saber que tu vai tirar daquela pessoa... Primeiro tu identifica a pessoa e saber que tu vai tirar da pessoa que tu quer tirar. Porque também é isso, né? Tu pode chegar na pessoa, falar muito bem na tua frente, quando larga uma câmera na frente, travou. Não sabe mais a história, não sabe mais nada, e falando pra ti depois, porque meu pai, meu bis, sabe, tá um pouquinho, quando bota a câmera na frente, fica, sim, fui eu, sim. Acontece. Mas é um processo natural, processo. Né? É processo. Natural, isso. E identificar essas 19 pessoas para nós, e essa pesquisa eu demorei em torno de uns 3 meses, não é uma coisa que hoje eu vou ligar pro Rodrigo, hoje eu quero te entrevistar, e o Rodrigo aceita, não.
Foi 3 meses pensando nas pessoas, pensando no objetivo final do produto. Porque eu já estava vendo como carnavalesco também, a gente brinca isso, mas como carnavalesco, eu sempre tenho que ver o final do produto, que é o desfile. Então, o documentário também, a gente estava vendo o final. Por que o sapateiro tinha que estar? Por que a mãe de santo tinha que estar? Mas porque ao mesmo tempo um negro que é mormon tinha que estar também. Entendeu? E o que tirar de cada um, né? Foi complicado. Hoje são 19 pessoas, nenhuma tem uma fala repetida da outra, mas todo mundo se comunica de si. Tanto que é um jogo, quando você tiver a oportunidade agora de ver, logo após o documentário, é um jogo de palavras que se o Zé termina aqui, o outro já entra em cima sabendo o que está falando. Não é aquela Você e tem não é uma texto, capacidade né? muito boa de fazer isso, né? É, e não é texto, né? Não é texto decorado, é a fala natural, depoimento de cada um. Tanto que agora a gente está botando agora, publicando o Além do Doc, que é o documento por escrito completo, né? A entrevista por completo. A gente começou até pelo Vagão, né? E pelo Itamar, pela questão também, vieram a falecer e tal. E uma homenagem também, né? Em vida, né? Ter esse Além do Doc. E depois tu vai ver o Além do Doc, são 1h, 45 minutos, 2 horas de fala para tirar 2 minutos e meio de cada um, 3. Também fica um monte de coisa boa. Você vai publicar toda a minha fala aquele dia? Toda. Meu Deus do céu. Não sei se tu vai ficar aí no Google depois disso. Boa. Boa. Zé. Agora olhando passagem já. Tô brincando, mas não, a ideia é essa, porque até porque é um registro, né? Claro. A gente publicou, fantástico. a gente publicou do primeiro que foi o Vagão. Ainda estava no hospital, né? E tudo. Ele teve a oportunidade de olhar com a família no hospital. Sabe aquela coisa assim do Vagão, um cara que me viu crescer, né? Sabe? Tenho orgulho de ter vivido com essa família. Né? A família, ele ensinou, mas a família se reuniu no momento de tristeza e olhou. E aquele ali, quando eu cheguei no velório dele, nos 2 dias seguintes, a família disse: esse foi o maior presente que tu deu. Sabe? Isso que é emocionante, deixar um legado das pessoas, sabe? O Borjão, o irmão dele, sim, viria com a gente hoje sim, aqui, sim, também sim. teve um problema de falecimento na vida particular dele no dia de hoje, por conta disso, não está aqui com a gente, mas é um pessoal que faz história, que continua fazendo essa história, Sim. que fez história no samba, que fez história no pagode, né? Que fez história no seu bairro Primavera, na nossa Novo Hamburgo. É muito bonito a gente poder reverenciar essas histórias. Eu chamo as pessoas de... São focos de resistência que tem. Cruzeiro, Como era o nome do grupo? Consciência Negra. Consciência Negra. Pô, isso aqui marcou época, não vamos falar Sim. judiaria, que não existe mais. Judiaria também, a gente não precisa falar. Não se diz judiaria. Não. O politicamente correto pode parecer uma bobagem, mas é necessário. Aí o preconceituoso está vendo a gente ali, vai falar que a gente está de mimimi. Não é, né? É necessário que a gente seja afirmativo. Na história da sociedade, meu povo, a gente evolui. É isso aí. E a evolução faz com que nós falávamos na década de 80, 70, 80 e 90, nós não podemos falar hoje. No nosso livro escolar, nós evoluímos. Mameluco, Cafuso e Mulato. Não é. Não é assim. Não é. Fabinho, conta para nós um pouquinho do que tu passa para as pessoas a partir desse documentário. Que percepção as pessoas têm, que carinho elas conseguem receber aquilo ali, de que forma isso marca a trajetória delas para outras vidas a partir de acompanhar esse teu projeto. Eu acho que o principal é uma reflexão, né, Aldeia? É uma reflexão que nós temos história, nós temos... Como eu disse, não é só na oralidade, né, como a gente fala, né? A gente tem história depois desse documentário. Eu tive a oportunidade de estar sexta-feira agora na Getúlio Vargas, na Escola Municipal de Getúlio Vargas, ali na Serra Funda, né? Tava eu e a Fernanda e eu fiz uma da 6ª, 7ª série falando sobre o documentário e passamos o documentário e muita gente olhou e disse assim, crianças, é legal que tu vê a criança, e eu consegui ver a criança chorar com o documentário, que é uma coisa muito... Nossa. E eu não tinha visto, eu já vi adulto sentado, olhando e tal, mas quando tu vê a criança captando a ideia do projeto, sabe? Aquela coisa assim. E eu vi isso no olho da criança, assim,
E a guriazinha, ela falou assim, ô tio, essa história eu me identifiquei. Sabe aquela coisa? É isso que vai passar o documentário. Eu acho que é isso que vai deixar o legado do documentário aqui. Vai ter muitos Zés, Borjões, Vagão, né? Que vão se identificar na visão do próprio, né? De quem falou. Acho que é isso que vão deixar um legado, né? E a ideia é essa. É deixar um legado para esse povo. Vocês sentem de alguma forma falta? Eu tenho uma reverência muito grande à minha ancestralidade, né? X% lá alemão, italiano, português, indígena dentro da minha família, no meu DNA, e de alguma forma lá atrás, bom, daí todo mundo se encontra. Quase todo brasileiro ou é indígena ou negro, tem sempre uma mistura, né? Mas eu tenho a oportunidade de ir muito longe, às vezes, em alguma das minhas raízes e a minha gratidão a essas pessoas que me trouxeram até aqui, né? Que me oportunizaram nascer, né? Evidentemente a gente não precisa ter um nome para isso, né? A gente pode reverenciar essa ancestralidade independente de qualquer coisa, mas cada um de nós tem essa oportunidade, né? Mas tem uma diferença, né, o Rodrigo? Você sente falta de enxergar a tua árvore genealógica? Sim, porque o negro a gente não tem o direito, não tivemos o direito disso. Tiraram o nosso direito, né? A gente chegava, nossos ancestrais chegavam no porto e já botavam... Tu não sabe qual é a tua etnia. Em seguida, acredito em Banto. Pela pesquisa, tem vários livros que fazem o formato de crânio. Acredito em Banto, né? Acredito, mas o negro ele foi furtado de conhecer a sua... Foi o Vini Júnior ou o Neymar que fez isso? O Vini, a CBF conseguiu através... Tu pensa que isso é uma coisa importante, que um dia tu vai querer fazer isso, Zé? Não tem dinheiro para fazer isso. Para isso, nós deveríamos poder fazer isso. Eu queria ter esse direito, de saber de onde veio meus antepassados, né? Porque a gente tem um limite, né? O negro tem um limite. Chegávamos no porto, nossos ancestrais davam nomes portugueses, né? Mas tu não sabe que data a tua família portou aqui. Eu vou ao máximo do bisavô. Máximo. Puxa vida. Máximo da família do meu pai, da minha mãe, então, menos ainda, eu acho. Bisavô. A gente sabe do oralidade, né? Meu tio mais velho, irmão do meu pai, que já faleceu, ele sabia que meu bisavô, tataravô, veio de Minas, e etc., com o Espírito Santo, etc. Mas era tudo na oralidade, né? Tu sente falta disso, Fabinho? Sim, e ainda eu sou cria de Novo Hamburgo, né? Nascido, mas a família vem ali da região de Santa Rosa, Taquari, né? São duas gente diferentes, né? Ali também era muito mais português, né? Taquari ali naquela região mais português, né? E Santa Rosa mais divisa ali com acho que no Uruguai, se não me engano, Uruguai, né? Noroeste ali e tal. E eu sempre perguntava pro pai e tudo, que ele é de lá, e a mãe de Taquari, da onde que veio nossos parentes, e pra eles também é complicado dizer, porque depois eu fiquei, máximo meu bisa conseguia chegar, depois não, mas no documentário tinha muito isso também, e teve uma fala bem referente a isso, que é a questão assim, ó, o negro aqui, quando após português veio o alemão, ele acabou tendo o exemplo dos Bauerman. Tem a maioria dos negros aqui da região de Santa Velha são Bauerman. Nosso amigo Jeff, né? Jeff, o pessoal. Então, mas alguns negros que tiveram esse sobrenome alemão. Por causa pela família que estava com eles, não tinha mais condições de manter eles. O Van Gogh explica que a família dele, isso, a mãe dele. A mãe dele também tem. Não lembro porque... Frida, uma coisa assim, Frida tá no documentário aí. E então, quer dizer assim, a partir do momento que tu perde até tua identidade, teu sobrenome, o que tu tem? Nada, né? Tu acaba tendo que reconstruir uma história, e especialmente eu digo o negro mesmo com sobrenome alemão, acho que ele sofreu muito mais ainda, porque por que tem esse sobrenome se não é alemão? Sabe aquela pergunta? Porque a gente acha normal ser Silva, Rodrigues... e Oliveira, Santos, que eu sou Oliveira, e Pilato também é Oliveira. O Oliveira veio pelo português ou veio pelo cristão novo, judaico.
fugindo das guerras e perseguições, chegaram ao Brasil colocando Oliveira, Pereira e outros nomes bíblicos. Então, tem isso, eu não sei se é viés português apenas, né, chegando, ou de repente teve judeu na história, mas faz parte. Acho que o Brasil é um país ainda em constituição. Aqui não tivemos maremotos, não tivemos terremotos, não teve nenhuma bomba estourando aqui na nossa cabeça, ainda bem, né? Mas aqui precisamos evoluir muitas coisas para a gente começar a ter mais identidade. Não tem problema a gente falar sobre isso, né? De quê? Sobre racismo, sobre preconceito. Eu não tenho problema. A gente, pelo contrário, devia falar mais sobre isso. Pessoas têm receio. Porque ainda tem bastante gente que precisa entender algumas coisas. Né? Porque para mim falar que acho que é bacana ter cota para quem tem salários menores ou pela cor de pele, pode ser uma coisa. Agora, quando vocês falam isso, e do lugar de fala de vocês, é outra história. Né? E tem uma história aí, que uma política de tal da meritocracia, isso é uma pura balela para quem é negro. Tu nunca sai do mesmo ponto que o outro saiu lá. Como é que um negro, uma pessoa de comunidade... mas tem sim um caso que você pensa de quantos. Então, a meritocracia, para mim, é um equívoco de quem defende isso. Porque como é que você vai comparar um guri de periferia que tem escola cheia de problema com um guri que já vem em classe média alta e que vai estudando e vai se preparando? É difícil, sabe? Vamos ter que comer muito feijão até poder ter essa conversa honestamente. Muito Todd, muito fortalecimento, para que daí sim essa conversa seja feita. Mas o importante é que aqui está esse espaço aberto para a gente falar para ele. Né? Não lá no 13 de maio, definitivamente, talvez lá no 20 de novembro, sempre. Né? Necessariamente, mas a qualquer momento, como agora, a gente poder fazer esse debate, poder provocar vocês em relação a isso, poder provocar quem nos acompanha, quem nos assiste em torno dessa verdade, que não é a minha verdade, é de vocês, eu não posso falar sobre ela, né? Agora, ouvir vocês falando sobre ela me ajuda a ser alguém melhor. E ver o nosso documentário agora, eu acho que também vai ajudar, viu, Fábio? Vai muito. Vai ser muito importante quem puder tirar esse tempinho para olhar agora o documentário logo em seguida, para ter uma outra reflexão sobre o mundo do negro aqui no Novo Hamburgo. Bem, Renato, sempre uma honra te ter com a gente. Obrigado pela presença. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Fabinho, parabéns. Obrigado. E agora a gente vai assistir juntos aí. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Parabéns a essa turma toda que fez esse lindo trabalho. Obrigado você por nos acompanhar até agora. Obrigado essa bancada maravilhosa. Obrigado aqui com a gente, o Maurício e o Bruno na técnica. E a gente vai nos despedir de vocês agora e chamar para que vocês acompanhem junto com a gente esse lindo documentário, esse belo trabalho de reflexão, de provocação. O negro no bicentenário da imigração alemã. Acompanhe aí. Eco, canto forte nessa Eco, canto forte nessa Eco, canto forte nessa A história não começa em 1824. Ela começa bem antes. Se quiser um número, 1732, que é um dos mais antigos documentos que tem, inclusive que é de um padre, agora não me lembro o nome, tá? E que ele fez um censo da população aqui. Parece que o marco começa dali, daqueles 39 alemães que chegaram aqui, que talvez nem sejam alemães. Na época, em 1824, ainda nem a Alemanha como Estado, como nação, ela não existia ainda, né? Só foi passar a existir a partir de 1871. A gente vê que, na verdade, ao longo de todo o período da instituição da colônia alemã, a gente tem documentação bastante consistente assim, com relação a essa utilização da mão de obra escravizada por parte dos imigrantes alemães. Nós somos os primeiros imigrantes a chegarem aqui, a chegar aqui sem querer estar aqui.
Mas vamos diferenciar, né, a chegada dos alemães e a chegada dos escravos dos negros aqui, né? A forma de chegada. Sofreram, saíram da sua pátria, chegaram aqui numa terra que não falava a mesma língua. Os alemães e italianos chegaram com uma proposta eugenista de embranqueamento de população. E todos os 39 que chegaram aqui chegaram com cota. Cota de comida, cota de ração, cota de terra, cota. O negro chegou na base da chibata. O professor disse, agora vamos contar história sobre a escravidão. E daí deram um livro de história, que eu de lá era, porque eu tinha 13 anos, aquele livro de história antigo que só tinha umas 3 páginas contando a história do povo negro. Só tinha umas 3, 5 páginas só. Porque o povo levou chicoteado, foi pro tronco, foi não sei o quê, e uma mulher branca soltou eles. E daí eles estão livres assim porque foi uma bondade de uma mulher branca. Com 13 anos de idade eu escutei aquilo. Na história do Brasil, parece que a princesa Isabel foi a boazinha, né? Que assinou o papel e que libertou os negros. Quando na verdade não foi nada disso, né? Foi uma pressão de exterior. Mudança de forma de trabalho, né? Saindo da escravidão, entrando no capitalismo, as indústrias inglesas, o Brasil sempre foi devedor. E forçaram, na época, os fazendeiros a mudar a forma de relação de trabalho. Aí soltaram os nossos irmãos de qualquer forma na sociedade, né? Quando começou a terminar a escravidão, a lei de terras veio em seguida, 1850, se não me engano, que dizia que só podia ter terra pela compra ou por posse mansa e pacífica. O que é essas duas coisinhas? Eles tiravam o negro sem falar de negro ali, né? A nossa formação familiar, né? A base da nossa família, avô português, vó negra. Então o nome da nossa avó negra é Frida Altenhofen. Não é Silva Souza Santos, é uma negra com nome alemão. Como é que surge isso? Isso surge lá na época da Guerra dos Farrapos. Os alemães lá de Santa Cruz, de Santa Maria, eles resolvem vir para cá, fugindo. E chegam aqui e tem os negros, né? Tem os negros escravos deles e os negros que estavam aqui, que eram escravos. Como é que tu vai dar sustento para esse pessoal? Negro escravo, tu vai ter que dar comida para ele, tu vai ter que prover para ele. Nem para eles tinham, o que eles fizeram? Não podia negro ter terra. E para o negro ter terra, o que eles fizeram? Deram o sobrenome deles para os negros poderem ter um pedaço de terra para que provessem o seu sustento, trabalhassem para eles também. E é aí que surgem os negros com o sobrenome alemão. Esses negros, quando foram soltos, eles foram soltos ao léu. Nós temos um mar de distância da nossa história. E a gente não consegue voltar. A história do povo negro, quando a gente olha para nós, eu posso até falar um pouco por mim. Eu sou filho, minha mãe é de origem alemã, meu pai de origem negra. Quando eu olho para a parte da minha mãe, eu consigo ver a origem deles. Eu consigo saber qual foi a região que os meus antepassados vieram da Alemanha, das regiões próximas da Alemanha ou Polônia, da Europa. Eu consigo identificar locais. Quando eu olho para a parte do meu pai, da parte negra, eu vou até o Morro dos Bois. Mas dali existe uma cortina. Eu não consigo saber qual é a origem, qual é a região da África que os meus antepassados vieram. O primeiro ato, quando o negro é liberto, o primeiro ato é queimar os cartórios. Porque eles não queriam que a nossa história seja contada, que os nossos líderes sejam vistos. Eu me lembro muito da questão do hino, de Novo Hamburgo, que começa falando que foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar e que desbravaram essas terras trabalhando sem parar, e essa gente aventureira fez o vale prosperar. Esse é o hino de Novo Hamburgo. Se o vale prospera com o calçado, isso tem mão negra, tem o labor negro, tem o trabalho negro. O alemão tinha o conhecimento do sapato, mas o negro tinha o artesão. Como cortar o couro, como fazer a sola, como cortar a sola, como fazer o salto, como fazer tudo, como montar o sapato. Houve aqui a indústria do calçado que empregou muita gente, Para que a indústria do calçado crescesse, teve que ter negros lá trabalhando.
né? Está documentado em artigos acadêmicos que existia a presença negra nos grandes curtumes que fizeram o vale prosperar. Eu iniciei trabalhando no calçado com mais ou menos uns 11 para 12 anos. O tratamento que a gente tinha assim era um pouco diferenciado, a gente notava que tinha uma certa diferença. Eu notei assim um certo crescimento, entendeu? Desse grupo de colegas de negros que a gente tinha. Então já começamos já a se dedicar mais ao estudo, vamos começar a estudar, começamos a estudar à noite. Daí começou a surgir os técnicos em calçado, começou a surgir o técnico, entendeu? E o pessoal cresceu, né? Hoje eu vejo, tem vários negros que são técnicos de calçado, né? Tem muitos por aí que nem no Brasil não moram mais. Comecei a trabalhar numa fábrica de calçado, na linha de produção, né? Aí saí e comecei a trabalhar então na parte burocrática da exportação, né? O que me levou a ir trabalhar na China, né? Onde a gente ficou lá por 9 anos, quase 10 anos, né? Brasileiros que foram para lá no sentido assim de orientar e cuidar a questão de procedimento, a questão de qualidade, baseado na sua experiência profissional aqui no Brasil. A indústria coureiro-calçadista tem uma presença negra muito forte. Já sendo preto, já tem dificuldade. Imagina uma mulher preta vindo de Cachoeira do Sul, sem experiência nenhuma de calçado, sem experiência nenhuma da vida. Eu era uma mulher nova ainda. Eu tive que trabalhar 13 meses como aprendiz, sem salário, e até que, graças a Deus, saí costureira da fábrica. Sobre religião, então, era pior ainda. Era muito preconceito, como até hoje. Tem gente que vem vindo por esse lado e da calçada passa para o outro, para não passar na frente da casa da batuqueira. Mas quando precisam, eles chamam. Todo terreiro ele é acolhimento para toda e qualquer pessoa, independente da sua origem social, da sua raça, da sua etnia, da sua religião, porque o terreiro ele é mais do que a religião, né? Sede axé para mim é isso, é aprender que se eu tenho não vai faltar para ninguém, né? Porque não é para mim como pessoa, né? Eu indivíduo eu vou passar, eu vou chegar um dia em que eu vou ser também uma ancestral, mas eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu vou deixar. Agora a gente realmente conseguiu reconhecer o 20 de novembro como um feriado nacional, algo que já era para ter sido reconhecido há muitos anos, e não somente agora. E o reconhecimento desse 20 de novembro, tu pode ir por duas vias. Ou realmente as pessoas estão se importando com o negro na sociedade e dando o seu devido valor à nossa raça, né? Ou então apenas para tentar abafar, dá para se dizer assim, né? O racismo estrutural, né? A gente não está dizendo aqui que nós somos melhores do que A ou que B, né? Eu entendo que nós estamos nesse período de celebração dizendo nós também estávamos aqui. Se nós estávamos aqui também, se nós construímos essa cidade, nós fazemos parte dessa celebração, né? Dessa história, dessa construção. Da tua voz os sons, da tua pele os tons de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons de uma nação inteira. A minha avó era mais militante do que eu, né? Só que na época eu não entendia, né? Então ela dizia sempre assim pra mim. Ela nunca me disse pra eu não ir em algum lugar. E a minha avó sempre dizia, vai arrumadinha que só vai ter tu. E depois eu fui entendendo que esse vai arrumadinha que só vai ter tu, né, porque era a preocupação dela em relação aos olhares, né, então ela sempre me incentivou a ir todos os espaços, então eu sempre, quero estudar, vou, quero ir num teatro, vou, quero ir não sei aonde, vou, mas eu tinha que ir sempre arrumadinha, porque só ia ter eu. E quando eu voltava, ela sempre perguntava, e aí, quantos pretos tinham lá? Eu sempre fui criado em vila, né, cara, sempre fui, eu procurava nem que vir muito pro centro, ficava mais nas vilas mesmo, porque é onde é que a gente se sente mais acolhido, vai pro centro, o pessoal te olha com outra cara. Trabalho,
no ramo da construção civil desde criança. Além disso, temos a música, né, meu amigo? Que nas noites a gente alegra as noites do Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Porto Alegre. Eu tive essa sorte de crescer num bairro, né, que a gente teve esse espaço de negritude, por mais que eu acho que a gente nunca falou com essas palavras, né? Na vila a gente vai, qualquer vila que tu passa, parece que te puxa para dentro de casa. Mas o bairro conversa muito bem, né, com a diversidade, né? E eu acho que isso é também em razão da predominância de pessoas pretas no bairro, né? Eu fui adotado com 3 anos por um casal morado tomado primavera, iniciando a ter livre aos 11 anos. Sozinha, ao pouco, fui me aperfeiçoado e criado, além de pintura, retratos e caricaturas. Atualmente, pessoa que meu trabalho hoje tem uma melhor aceitação do que anos atrás. Porque daí a gente começa a olhar para o passado, com a maturidade de hoje, com as reflexões, e começa a entender, cara, a gente sempre foi militante, a gente sempre foi aquilombado. Onde teve população negra, teve resistência. E quilombos são territórios de resistência. Entende que em todo o Rio Grande do Sul teve população negra, então em todo o Rio Grande do Sul teve resistência negra. Como um samba é feito de pessoas negras, eu acho, né? Hoje, a gente, escutando os sambas que tem nos dias de hoje, tu vê que ele tem um certo aprendizado, né? Que ele tem uma certa filosofia de vida, ele sempre teve isso. Carnaval, que é o que eu gosto, que é carnaval, samba de roda, samba de terreiro. E o negro foi fazer as suas sociedades, né? O Cruzeiro do Sul foi a primeira sociedade. O Cruzeiro do Sul é mais velha que a própria fundação do município de Novo Hamburgo, né? Quando a gente pensa na Sociedade Cruzeiro do Sul e na sua fundação, né, 1922, isso eram passados apenas 34 anos após a abolição. Isso, historicamente, são períodos curtos, né, dentro da história da humanidade e da própria construção do povo brasileiro. Então, quando a gente olha para essa história e a importância da sociedade como um clube social fundado por negros, numa cidade rotulada, né, como colonização alemã, né, isso inclusive retratada no hino, né, de Novo Hamburgo, né, aquele rótulo dos poucos imigrantes, né, a gente acaba olhando para esse ponto de fundação da sociedade Cruzeiro do Sul e a gente começa a perceber que a história ela também precisa ser recontada, né? A história do povo negro precisa ser recontada. Porque sempre a nossa história foi contada pelos outros, né? A partir do que eles enxergavam sobre nós. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitos espaços ainda, não tanto quanto deveria, mas já temos. Então os negros aqui fizeram focos de resistência cultural. Até hoje existe isso. E aí o samba vem disso, vem da família, vem do que a gente ouvia em casa, né? E o samba, mais resistência do que isso, eu acho que não tem, né? Junto com o hip hop aí, é um movimento, que o samba não é um estilo musical, ele é realmente um movimento de aquilombamento, né? Isso é muito bom a gente para as pessoas entender nesses 200 anos que sempre teve um olhar para um lado só, não foi para o outro. Os outros 200, quase 300 negros que trabalhavam aqui na maior indústria que tinha aqui, que era a feitoria do Linho Camo, que tinha mais de 300 funcionários trabalhando aqui. Né? Nós chegamos aqui, inclusive, num período em que essas pessoas se utilizaram da nossa força de uma forma escravocrata. Porque o pior legado da escravidão foi deixar um legado a não ter legado. Entender que antes dessa presença, né, e aí a ideia não é apagar nenhuma presença, como foi feito com a presença dos meus antepassados, né, mas dar não voz, mas ouvidos para as vozes desses que estiveram antes aqui. Porque muitas vezes a gente não tem referência dentro da família. Por mais que a gente tenha essa parte do histórico, até a gente reconhecer que os nossos ancestrais, eles eram também empreendedores, empresários, mas
demora um pouco, às vezes, a gente reconhecer isso. Então, quando chega nesse mundo, por exemplo, atual, falta um pouco de referência, isso está mudando. E a gente precisa resgatar uma definição de poder, né? Que é a capacidade de. Eu me sentir capaz de. Eu me senti capaz de estar aqui com vocês falando. Eu me senti capaz de desenvolver atividades que às vezes as pessoas não acham que eu não sou capaz. Me sentir capaz de várias coisas, assim. O Santa Rosa, para mim, foi um local que até hoje, que eu passo por lá, eu sinto saudade. Foi aonde eu consegui a ser o atleta que eu fui, considerado pelo Rio Grande do Sul todo, no Santa Rosa. Que dentro da minha turma de 70 alunos, 4 alunos eram negros, né, que cursavam o direito na URGS. E isso é um número muito baixo mesmo. E, inclusive, um destes alunos nem era do nosso estado, no caso, né? Então veio de fora para tentar ter uma oportunidade e ele também se sentia perdido no meio de tanta gente que ele não se identificava, né? Por conta dessa situação da questão racial, né? Porque ser recebido, né, e ser acolhido tem diferença. E em alguns momentos, São Leopoldo me recebeu. Em outras, ela me acolheu. Eu fui diretor da CE. Um fato interessante foi que o primeiro dia que eu fui para o gabinete, lá, né, o pessoal da faxina, e eu deixava a porta aberta, eles passavam lá na frente assim para olhar, né? Porque era a primeira vez que eles viam o negro lá de diretor da empresa. Né? Isso em 2011. A nossa luta é muito maior, a nossa história é linda. Somos sobreviventes. Nossos ancestrais conseguiram não ser comida de tubarão. Vieram acorrentados. Viveram, sobreviveram. E muito que tem nesse país aqui foi constituído na nossa luta. Eu estive no Quilombo e uma das interlocutoras, uma das parceiras da pesquisa do mestrado, estava me contando como tinha sido o último parto dela. Ela tem uma bebezinha bem jovem e a bebê nasceu prematura em casa porque a ambulância do SAMU levou 2 horas para chegar até o Quilombo. Então imagina uma bebê prematura que nasceu de 28 semanas e que ficou 2 horas sem acesso ao oxigênio, que é o natural, né, em casos de parto prematuro. E tá lá, vivendo, né, lutando lá pela sua vida, enfim, já tá em casa, já tá bem, com saúde. É mais uma mulher negra que nasce. E que já nasce nesse contexto, sabendo que precisou lutar 2 horas pela vida, porque não teve a assistência necessária num primeiro momento. Eu acho que a gente não tá falando de uma resistência. E talvez também não de um reconhecimento, mas sim de um pertencimento. Quem sempre esteve aqui? Quem se levanta nas situações difíceis? Eu, infelizmente, hoje não consigo saber qual é a origem, qual é o local da África que meus antepassados vieram. Mas eu consigo pertencer ao Brasil, ao povo brasileiro, porque eu sei que aqui eu tenho esse DNA. E eu espero para os próximos anos dessa cidade que todas as pessoas elas possam ter espaço e lugar para se desenvolver com equidade, com igualdade, né? E por tudo que eu posso ainda representar para aqueles tantos que a gente nem imagina, né? Mas que me mandam, professor, esse ano eu vou me formar e tu vai estar na minha formatura. Professor, eu casei. Professora, meu filho nasceu. Eu comprei minha casa. Eu estou trabalhando. Então, é o que faz valer a pena, sabe? É o que faz cada esforço e cada lágrima de verdade. Não salgar a pele para doer, como foi para os meus antepassados, né? Mas lavar minha alma mesmo. Antes de você estar aqui, nós já estávamos aqui. Nós fizemos parte disso. Antes de 200 anos, meus irmãos e irmãs chegavam aqui escravizados. Aqui nesse rio aqui. Hoje ela tem gestão de um negro. E é muito importante a gente ocupar os primeiros lugares. Mas também é foda
ser os primeiros. Então, falar sobre os 200 anos, para mim, é buscar 200 outras maneiras de ter esperança, de que esse lugar ele seja cada vez mais acolhedor. Isso, para mim, é o mais importante, que a gente consiga pensar 200 formas de tornar essa cidade cada vez mais hospitaleira. Para os próximos 200 anos, de fato, se torne o que, para mim, de verdade, é um quilombo. Achei tão legal. Achei tão legal.